Um dos primeiros vídeos do canal, eu analiso a impropriedade ou a falta de correção em enquadrar o budismo nas categorias de ser uma religião, ou ser uma filosofia, ou ser uma ciência. Nada disso é perfeitamente explica o que é o Dharma, né? Perfeitamente representa o que é o Dharma, e isso tem um motivo muito simples, né? Essas palavras surgiram em contato com tradições bastante diferentes, formas de ver o mundo bastante diferentes, que são totalmente alienígenas ao processo que o Dharma se desenvolveu na Ásia. E cada uma dessas palavras tem alguma conexão com o que o Dharma seja, e também tem muita coisa que não representa o Dharma. Mais recentemente, em contato com os ensinamentos do Dzongchen Trungpa Rinpoche, ele tem frisado muito essas distorções do budismo, né, das quais eu também já escrevi sobre isso, e é um assunto, mais ou menos, todas as pessoas que têm contato com essa ideia da transição do budismo para a modernidade, né? E ele tem frisado muito o impacto da visão colonialista, né, da apropriação colonialista sobre o Dharma. Então eu vou falar um pouco sobre essa apropriação colonialista, que vem por dois grandes vieses principais, né, e que também está ligado a essa caracterização do budismo como uma religião, como espiritualidade, vamos incluir essa palavra aqui, e como ciência ou como filosofia. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e discutir um pouco a questão do colonialismo na nossa visão, né, introjetada do que seria o Dharma. Quem quiser receber os cartões, por favor, envie o endereço de correspondência aqui para esse e-mail. E quem quiser fazer uma contribuição para o canal, pode usar esse e-mail também como uma chave Pix, ou usar o código QR que vai aparecer aqui. Bem como olhar no site, né, tem essas opções, outras opções para ajudar via PayPal, PagSeguro, contas bancárias, como for que a pessoa puder, se ela quiser, né, contribuir com o site. Claro, se vocês não podem contribuir, um jeito legal de ajudar divulgando, né, as atividades do site, passando o link para os amigos, mandando pelo WhatsApp, que parecer para vocês que tem algum valor, é claro, eu agradeço bastante. Quando eu comecei a ler sobre budismo, nos anos 1990, havia muito pouca literatura a respeito sobre as distorções históricas através das quais, né, apropriações que aconteceram no Dharma através, né, do tempo. Eu tenho uma série de 3 textos que hoje em dia está bem defasado, já está bem incompleto com outras informações que eu tive, né, que eu falo da distorção primeiro que aconteceu dentro da academia, né, com Schopenhauer e depois outros filósofos. Depois aconteceu também entre esse pessoal nova era, esotérico, romântico, e entre outro lado da academia, que está ligado a essa distorção que eu tenho falado sobre o fascismo do Zen e assim por diante, e também aspectos prisioneiros de Shangri-La, né, tratando o budismo tibetano como essa coisa mística e assim por diante, distorções particulares que aconteceram ligadas ao romantismo alemão, ligadas a, né, esse aspecto da teosofia e assim por diante. Visões universalistas, e essa parte aqui ela é bem densa de formas de distorção, né? E, enfim, tem uma distorção mais recente que diz respeito à comodificação do Dharma, né, em termos começa também com o movimento beatnik, né? Então vai vindo até o movimento mindfulness, né? Então essas principais distorções ou apropriações culturais que a academia e também forças intelectuais e tradições fora da academia pegaram o budismo e disseram, sabe do que mais? Tem um monte de coisa aqui legal, vamos por um lado elevar o budismo. Então todas essas formas, todas tiveram um mérito relativo de promover o budismo, de colocar o budismo em discussão, de trazer o budismo para dentro da academia. Então todo mundo, a maioria de nós tem algum apreço assim, pelo fato do Schopenhauer ter falado, pelo menos um ocidental reconheceu, deu valor, botou ideias budistas dentro da própria teoria, né? Então a gente fica meio que assim, puxa, a gente está incluído, né? E é o mesmo tipo de atitude subserviente que acontece com a ciência. Então quando a ciência acha algum valor da meditação, algum valor não sei o quê, a gente pensa, agora a gente está justificado perante o status quo do que está acontecendo no mundo e assim por diante.
Isso tem essa atitude, né? Se a gente é um praticante do Dharma, a gente reconhece que isso está funcionando né, desde que o Buda ensinou. A gente não precisa de uma validação das instituições eurocêntricas, das instituições. A gente pode dizer, não, mas a ciência ela é neutra até que ponto? Principalmente quando ela não está livre de examinar os próprios vieses, quando ela não está livre, né? Então há muita coisa parcial sendo cometida em nome da ciência, né? Particularmente também quando se fala em termos do Dharma. E a gente pode ver que a gente introjetou várias dessas distorções, né? Então a gente mistifica, tem dois extremos geralmente nessas categorias de distorção. A gente mistifica o Dharma e coloca talvez os asiáticos num pedestal inacessível e valoriza talvez o modo paradoxal que a gente vê de pensar, né? Então a gente transforma aquilo quase num objeto de zoológico ou de museu, né? Que a gente quer preservar porque vê valor, mas também é uma coisa que não é para qualquer um, não é para todos, não é compreensível, é esotérico, é inacessível, é preservado perante, né, o mundo comum e assim por diante. Não está em contato com a modernidade. E daí tem milhares de distorções nesse aspecto, assim, de procurar certos elementos mais esquisitos ou mais que dêem uma emoção maior assim na pessoa, uma coisa que, sei lá, se eles voam, se não sei o que, tem poderes e tem muita gente que procura, né, esse canal, faz pergunta e tal, em termos dessas questões que a gente chama de o sobrenatural e esse tipo de mistificação. E não é que, né, aqui a gente tem que ser bem claro que não é o caso que essas histórias e essas narrativas não existam no Dharma. O problema é quando elas são apropriadas e transformadas no cerne do Dharma ou no foco de importância das pessoas, né? Então a gente já sabe, já tem todo mundo que pratica o budismo tibetano, está em contato com outras pessoas, a gente já mapeia assim quando a pessoa se aproxima com certos interesses, a gente vê essa pessoa está preocupada com o cerne do ensinamento do Buda, ela sabe o que é tomar refúgio em algo não condicionado, ela sabe o que é, quando a gente está falando em o que é impermanência, ela está preocupada com essas questões, está querendo saber o que é o samsara, ou ela está simplesmente procurando uma espécie de entretenimento na forma, né, de uma coisa exótica. A gente sabe, isso acontece bastante. Por outro lado, também tem esse pessoal mais sério que quer despir, né, isso também é uma atitude colonialista, também é uma atitude distorcedora, quer despir o Dharma de qualquer elemento religioso, né, que ele pensa que seja religioso. Né, se encontra essa atitude na ciência, então despe o Dharma do próprio Dharma, a gente pega a essência daquilo que beneficia as pessoas dentro de uma forma extremamente condicionada, às vezes extremamente relativa, e a gente usa esse benefício e chama isso, né, de agora a gente diz isso aqui é o suquinho, é a melhor parte do budismo que a gente está oferecendo para você aqui nesse curso de Mindfulness e assim por diante. Então, também é uma forma, né, uma forma exageradamente busca o exótico, a outra forma exageradamente extirpa o exótico e uma forma exageradamente disseca o Dharma e tenta achar uma essência que possivelmente, né, não está correta, está cheia de, né, pegando aspectos muito de relevância muito pobre, muito peculiar, assim, né, pegando só esses pontos assim e elevando isso à essência do Dharma. E por outro lado, de fato, tem muita gente que está interessado no aspecto exótico, no aspecto não aparentemente não científico e assim por diante, né? Então, recentemente, né, em Taipei, o Dzongchen Rinpoche Rinpoche falou sobre esses aspectos do colonialismo, e uma coisa que ele já tem falado e que eu penso a respeito, porque eu uso muito a palavra espiritual, né? Então, talvez nos meios que eu comecei no Dharma, a gente costumava falar do budismo como espiritual. E daí a gente define o espiritual de um jeito bem próprio. É verdade que eu sempre tive esse cuidado, tive esse entendimento de achar que quando a gente fala que o budismo é uma tradição espiritual, assim, né, tem esse elemento espiritual, quer dizer que a gente está lidando com, por exemplo, cultivo de compaixão. Então, cultivo de compaixão
é um valor propriamente, né? Não é um valor que vai produzir ganhos materiais, né? Não é um valor que vai produzir avanços necessariamente da pessoa no mundo. Muitas vezes pode fazer isso, mas não é para isso que a gente cultiva a compaixão. Então, como não é essa a motivação, nossa motivação não é produzir ganhos samsáricos, condicionados, e a nossa motivação é, digamos, vencer o autocentramento e atingir a compaixão. Então a gente chama isso às vezes de espiritual. Mas está correto usar a palavra espiritual? Daí o Dzong Satien Rinpoche, ele tem frisado que talvez, né, que com certeza o que a gente chama de religião não se aplica ao budismo. É claro, a pessoa vai lá, assiste uma prática budista, pensa, isso aqui é meio parecido com uma liturgia católica, isso aqui tem uma certa semelhança com o que eu conheço de não sei o que, de não sei o que. É óbvio que isso aqui, né, a pessoa bota o chapéu do antropólogo, bota o chapéu, sei lá, de qual acadêmico que caracteriza as coisas dessa daquela forma, e ela diz, não, mas isso aqui é exatamente o que caracteriza o sentimento religioso, né, esse tipo de devoção, esse tipo de engajamento dessa forma, assim, né? E, por outro lado, muitas pessoas também criticam a noção de que o budismo seja uma religião com boas razões, né? E o Rinpoche, ele simplesmente diz assim, normalmente, né, claro, entendimento meu para sempre, óbvio, né, não vou, mas ele está, acho que falando para esse lado de que nós usamos a palavra religião e nós usamos a palavra espiritual com uma carga, né? Elas já têm uma predisposição a ver as coisas de certa forma. Então, quando a gente usa a palavra religião, isso está marcado pelo nosso entendimento das tradições abraâmicas, né? Então, a gente fala de religião geralmente de acordo com o que nós entendemos melhor por religião, que são as grandes religiões europeias, as grandes religiões do Oriente Médio, né? Então a gente vai lá e caracteriza de acordo com o catolicismo, de acordo com o protestantismo, de acordo com o Islã. E isso produz, né? Então o Rinpoche diz assim, um aspecto que as pessoas sempre perguntam, né? Então o budista, né? Porque o budismo tem essa tradição de preceitos, né? Então o budista é aquele que segue os preceitos, enquanto que não é assim, né? Então, né, ele até brinca, muitas vezes ele fala assim, então se fosse uma questão de, sei lá, comer um cachorro-quente na sexta-feira, ou evitar de comer um cachorro-quente na sexta-feira, se fosse uma questão de se voltar para Bodh Gaya, né, que nem os islamistas se voltam para Meca, então o budista, então tal horário do dia vai se volta para Bodh Gaya. O budismo tinha muito mais gente praticando o budismo, porque esse é um jeito fácil de entender a tradição, de fazer um branding forte, das pessoas se unirem em torno de um conjunto de regras simples e aparentemente arbitrárias, né? Ou com algum grau de arbitrariedade. Então, se fosse só a pessoa obedecer certas coisas, certos dizeres, certas ideias, a pessoa então seria um budista. E a gente vê essa atitude em algumas pessoas que falam do budismo, parece que seguir a ética de acordo com o que o Buda ensinou é ser budista. Mas não é assim. Então, quando a pessoa está falando dos preceitos, lá, preceitos leigos, preceitos monásticos, no caso dos preceitos monásticos, alguns descaracterizam a pessoa como um monge. Mas a pessoa não deixa de ser budista se a pessoa quebra aqueles preceitos monásticos. E da mesma forma, o budista que quebra todos os preceitos o tempo todo, ele tem refúgio no Buda, mas ele está quebrando os preceitos o tempo todo, ele nunca respeita preceito nenhum. Ele não deixa de ser budista. Não é isso que caracteriza ele como budista. Ele pode não ser um bom budista, ele pode sofrer por causa das consequências dos atos dele, de fato ele vai sofrer, né? É isso que o Buda ensina. Mas isso não tem nenhum impacto sobre se ele entende, né, os 4 selos, se ele aceita, se ele segue os 4 selos, o fato dele se comportar desse ou daquele, de outro jeito, né, a gente pode julgar, a gente pode achar ruim, a gente pode achar que é demérito dele. Imagina se ele tem, por exemplo, se as pessoas sabem que ele é budista, a gente sente vergonha. E daí a gente pensa, não, eu não queria que uma pessoa fosse assim e budista ao mesmo tempo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O budismo não é aderir a um conjunto de regras. Isso não é isso que existe isso no budismo, mas não é isso que caracteriza. Isso é uma prática, né? Não é isso que caracteriza. É claro, qual é a ligação entre o conjunto de regras e o refúgio? É que você demonstra que você tomou refúgio a partir, né, de seguir certos preceitos que você toma durante a cerimônia de refúgio. Então, se você quer
se você quer tomar refúgio, você vai seguindo os preceitos cada vez melhor. Mas se você quebrar todos eles e assim por diante, ainda assim, você mantiver os 4 selos, mantiver o entendimento de que o Buda é o refúgio e assim por diante, você não está fora. Ninguém excluiu você do Dharma. Né? E nas tradições abraâmicas, muitas vezes não é assim. Se você desrespeita, sei lá, o nome de Deus, você pode ser excomungado e assim por diante. Né? Então, de forma geral, você pode ser expulso de tradições budistas específicas, mas o seu refúgio não é com nenhuma tradição budista específica, o seu refúgio é com o Buda. E você não pode ser excomungado. Quem pode retirar você da sua conexão com o Dharma é você quebrar o seu entendimento dos 4 votos e assim por diante, dos 4 selos, né, no caso. Assim por diante. Não é você obedecer ou não votos. Então esse aspecto que a gente entende como religião normalmente, a gente pensa assim, a pessoa que, né, usa a palavra conversão, a pessoa que se converteu, daí ela passa a agir de certa forma, ela passa a fazer certas coisas, obedecer certas datas, né? Então, tem datas no budismo, se a pessoa pratica de acordo com essas datas, possivelmente tem benefício para essa pessoa. É interessante fazer... no budismo tibetano a gente tem dias para fazer tsog, a gente tem dias para fazer certas práticas, a gente tem as atividades do Buda, que a gente pode fazer prática às vezes quando tem um eclipse, uma coisa assim, é interessante fazer prática. Então a gente tem uma série de datas, mas se você não obedece nenhuma dessas datas aí, isso não diminui o seu status como budista. Né? Pode ser não tão bom para você, mas não diminui seu status como budista. E normalmente a gente entende que a aderência a regras e esse tipo de coisa é o que caracteriza, né? Sem falar, né, pontos doutrinários. Então, claro, a maioria das tradições... eu acho que o Rinpoche ele estaria falando também do colonialismo na caracterização do próprio hinduísmo. Né? Então, o Buda foi criado na tradição hindu, em algumas formas hindus, né? E ele usa terminologia própria que está nos Vedas, que está na cultura indiana e assim por diante. Né? Então tem essa tradição por trás do budismo, que é a tradição hindu, e o Buda também diria que não necessariamente o hinduísmo poderia talvez ser caracterizado como religião. Então, né, eles também têm a palavra dharma para designar o que eles fazem, e o que eles fazem não é exatamente a mesma coisa que as tradições abraâmicas, que podem ter suas diferenças internas e assim por diante, mas enfim, o que nós chamamos de religião. É claro, se eu for falar para uma pessoa que não tem interesse no Dharma, para uma pessoa que vai ver o Dharma de fora, então, porque a gente fica rezando, parado num lugar, não sei o quê, a pessoa imediatamente associa isso, né? Então, de uma forma assim, extremamente superficial, a pessoa usa a palavra religião para não ter que discutir essas minúcias, essas nuances, né? Então, hoje em dia todo mundo é preto no branco, não quer entender as nuances que tem no pensamento. Mas chamar o Dharma de religião tem grandes problemas, assim, né? Então até, né, o Dzongtsen Trinchen Rinpoche usa essa metáfora dizendo que o Buda, na verdade, é que nem Galileu, é que nem, né, você vai louvar o Galileu, vai louvar o Newton, né? Vai idolatrar eles, porque eles descobriram certas coisas sobre a natureza da realidade física, né? O Buda que descobriu certas coisas sobre a natureza do sofrimento e de como se libertar do sofrimento. O nosso jeito de tratar o Buda, reverenciar o Buda como um método para atingir essas coisas é o mesmo que será uma pessoa que estuda a obra do Galileu, estuda a obra do Isaac Newton para entender o que é ciência moderna. Ciência moderna no sentido de, né, como é que a ciência se formou, como é que o pensamento científico se estabeleceu e assim por diante. E com relação à palavra espiritualidade, eu entendo as limitações de usar o termo espiritualidade, mas eu mesmo já cometi sou uma das pessoas que caracterizou o budismo extensamente como espiritualidade. E eu fiquei tentando entender, né, porque ele não entrou em detalhes de por que a palavra espiritual não se aplica ao Dharma, ao budismo, né? Mas em alguns vídeos meus eu já tratei do assunto de que a dicotomia espiritual-material ela não existe propriamente na tradição asiática, ou pelo menos dentro do budismo ela não existe. Então, embora a gente faça uma caracterização dessa forma, normalmente, né, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está implicando que tem essa contraposição que é a materialidade, né? E, claro, a gente usa palavras de uso comum, a gente pode usar de certa forma, mas no budismo propriamente eu acho que não tem essas duas substâncias.
Então não tem uma substância propriamente espiritual no budismo. Aí pensa, então o budismo é materialista. Essa é a nossa tendência, né, é encaixar o budismo. Se ele não é espiritual, ele tem que ser material. Então o corpo é igual à mente, né? O Buda disse, não, o corpo não é igual à mente. A mente não está no cérebro, né? Então o Buda vai dizer isso. E daí, logo depois o Buda vai dizer assim, não, mas também não tem nenhum fenômeno que a gente chama de mente que não esteja vinculado ao corpo também, né? Quer dizer, acho que também tem o extremo dos, né, mas é que é uma forma de corpo, que é um corpo da não forma, que esses deuses que renascem na não forma, eles têm um corpo que não tem limites e assim por diante, né? E eles têm uma mente associada a esse corpo também. Mas de forma geral, todos os seres no samsara, eles têm uma mente, e todos, mesmo os fantasmas, mesmo não sei o que, eles têm um corpo, de uma forma ou de outra, esse corpo associado a essa mente. Então o Buda ele vai dizer, nem o corpo é a mente, nem o corpo deixa de ser a mente. Né, ele faz essa afirmação de que o problema, disse 2.500 anos atrás, ele diz que o problema difícil, né? O problema difícil é o problema da consciência. Consciência é o corpo, como ela se relaciona com o corpo, né? Isso, né, se tu vai estudar a filosofia da mente, tu vai ver que não tem nada muito resolvido aí. Quem está brigando aí com, né, quem já largou dualismo, cartesianismo, essas coisas mais velhas, assim, mas está brigando aí com o epifenomenalismo, está brigando aí com o emergentismo, está querendo dizer que a mente surge como um processo, vai claramente ver que não tem nada explicado, que está cheio de paradoxos, que está cheio de problemas nesse pessoal que tenta projetar uma mente como um epifenômeno, ou emergente, que é a mesma coisa, né? São nomes para tratar essa teoria que materialista, né, fisicalista que tem hoje, que a gente tem esse substrato material e daí de alguma configuração específica e dinâmica desse substrato, como um processo emergente, surge uma mente. E eles acabam tendo todos os mesmos problemas quando eles são mais monistas, da visão monista, e eles acabam, ou seja, mente igual a corpo, e eles acabam tendo todos os problemas do dualismo quando essa substância emergente vai tentar produzir, né, essas transformações no mundo e assim por diante. Eles encontram mesmo, eles embutiram novamente esses problemas do dualismo e do monismo dentro do epifenomenalismo e do emergentismo. Então, isso é tudo termos de filosofia da mente, né? Mas isso tem a ver com a noção de espírito, porque espírito e mente é a mesma palavra, né? Quando a gente fala, quando a gente está falando dessa substância emergente, e daí a gente tem que explicar ela como uma outra categoria, porque senão a gente não explica certas características dela, e se a gente não quer explicar essas características, daí tem uma série de outros problemas, até de ordem moral, né, de o que vai transformar a pessoa, se a pessoa é totalmente determinada, totalmente mecanicista, e assim por diante. E de qualquer forma também, o próprio determinismo e o mecanicismo, essa outra substância, para ela ter alguma efetividade, ela tem que ser causal, ela tem que ser determinada de alguma forma, ou determinar de outra. Está cheio de paradoxos nos entendimentos da filosofia da mente, não tem nada resolvido. E o Buda disse 2.500 anos atrás, não adianta dizer que é a mesma coisa, não adianta dizer que são coisas diferentes, quase como indicando assim, abandona essa questão do dualismo, né? E daí o monismo, entre o dualismo e o monismo, com relação à substância material e substância espiritual. Então, nesse sentido, o budismo não é espiritual. Mesmo quando a gente fala do idealismo no budismo, o que é uma coisa que eu cometo de falar, né? Então, até é bom lembrar que idealismo aqui nós estamos falando no sentido filosófico, que é o fato de que a única substância que existe é a substância espiritual, a substância mental, as ideias, né? Então, existem proponentes dessa filosofia no Ocidente e tem coisas parecidas com isso na Ásia, mas um idealismo muito forte, né, que seria proposto por essa escola chamada Chittamatra, apenas mente. Então, o único fenômeno que realmente existe é a mente, ou seja, o espírito. A única substância que realmente existe é um monismo, só que, em vez de ser um monismo materialista, é um monismo, né, espiritual, que quer dizer que só essas coisas mais diáfanas, como ideias, é o que realmente existe. E de certa forma, um argumento forte com relação ao idealismo talvez não tenha sido feito no budismo. Então a gente vê bastante espantalho, ou seja, os budistas refutando ou falando a respeito de tradições budistas que pensam dessa forma. Quando a gente vai examinar mesmo essas tradições,
a gente vai ver que é muito mais parecido com o que a gente chama de fenomenologia, né? Ou seja, é interessante ver dessa forma, estudar dessa forma o mundo, ou seja, estudar o mundo como se ele fosse projetado pela mente, mas a gente, daí vem o caminho do meio, a gente não propõe isso como uma alternativa metafísica. A gente usa isso como um meio de exame do mundo. Então, tem uma diferença sutil aqui, né? Que é um compromisso metafísico com a ideia de substância espiritual, que tem características específicas que estariam em contraposição com a substância material. E daí tem grande discussão, né? Porque quando tu projeta uma substância, que sentido faz tu dizer que essa substância é material ou essa substância é espiritual? No fim, pode não fazer grande diferença. Então, né, muitos materialistas vão dizer, mas mesmo esse pessoal do idealismo que está projetando, no fim eles estão falando de uma substância, né, definida, que tem características assim por diante. Isso é a matéria. Então, a matéria deles pode ser mais leve, parecer mais flexível e tal, mas isso que eles estão falando é matéria. Então essa discussão, né, também é paradoxal dentro da filosofia, não tem solução também. E no budismo é uma visão diferente. No budismo a gente não tem substância. Então a noção de substância é reconhecida como autocontraditória. Então a gente não tem uma substância espiritual e não tem substância material. É diferente de pensar assim. Agora, quando a gente está falando de espiritual nesse sentido de desenvolver qualidades tais como a compaixão, o que não é nem sempre o que as pessoas estão querendo dizer com isso, aí talvez não tenha tanto essa noção quando analisa essa apropriação do termo espiritual para o budismo possa se fazer. Então, claramente, a gente tem um problema ao chamar o budismo de espiritualidade e a gente tem um problema ao chamar o budismo de religião, porque há uma visão que vem de uma apropriação de ideias estranhas ao budismo para dentro do budismo, mas, por outro lado, certos aspectos a gente pode, né, trabalhar com isso e entender que tem essas limitações e usar. Aí, com relação à filosofia e ciência, a gente já falou bastante, né? No caso da ciência, a gente tem essa, né, hoje em dia, talvez as duas grandes apropriações colonialistas budistas que a gente vê, uma é a da ciência através do projeto da mindfulness, né? Então, que tem essa ideia assim de pegar certos aspectos das tradições, da tradição asiática, budista principalmente, e incluir isso num modo secular para trazer certos benefícios específicos. E isso até pode produzir benefícios para as pessoas que estão trabalhando. Isso não é uma discussão que a gente está tendo aqui. O que a gente está tendo aqui, que impacto tem isso sobre a tradição budista? Então, se a gente está preocupado com a sobrevivência do budismo, sobrevivência da pureza dos ensinamentos do Buda, da não distorção dos ensinamentos do Buda, então a gente olha isso com desconfiança, né? Porque eles estão ali tentando extirpar arbitrariamente, de acordo com uma visão muito temporária de algum lugar, num espaço no tempo, dizer assim, isso aqui é bom, aquilo ali é ruim, fazemos um budismo customizado aqui para o mundo secular, e era isso, né? Então isso aí é uma forma de apropriação que é bastante violenta para o budismo e faz com que a gente tenha que estar sempre explicando, né, as limitações disso e falando sobre isso, falando que isso está dentro de uma história de colonialismo e de apropriação, dentro de uma história de distorção do Dharma e assim por diante, né? Então é importante apontar esses fatos, mesmo que tenha um mérito relativo no trabalho deles. E por outro lado, a gente ainda tem muito o que a gente usa a palavra universalismo, né? Então muitas pessoas que se aproximam do budismo, algumas vezes então tem dois vieses, né? As pessoas usam a palavra perennialismo ou universalismo. Então essa é a ideia de que todas as tradições religiosas elas têm um cerne comum, o que parece muito lindo, muito maravilhoso. O problema começa quando aí tem duas atitudes assim, explicitamente a gente vai dizer, na verdade, o budismo pensa do mesmo jeito dos europeus. E aliás, se você estudar os europeus aqui comigo, a gente vai chegar no budismo porque é a mesma coisa. Então, explicitamente apropria o Dharma, explicitamente diz que é a mesma coisa e vamos estudar os europeus, vamos falar dos gregos, porque teve o greco-budismo e, na verdade, né, por exemplo, então as pessoas vão estudar esse período que teve uma influência budista forte sobre a cultura helenística em certas regiões do mundo, que talvez algumas ideias tenham chegado lá ao centro da Grécia e tenham se desenvolvido na Grécia, mas tudo isso é um pouco discutido
o quanto essas ideias influenciaram os gregos, mas daí muita coisa é dita sobre como os gregos influenciaram o budismo em termos de arte e assim por diante. E daí tem o pessoal que vai dizer assim, ah, tem um pessoal que vai frisar o fato de que tem uma semelhança, tem um pessoal que vai frisar o fato de que há uma unidade entre o pensamento, né, da Rota da Seda, e daí o que veio da Europa e o que tinha na Ásia está unido sob uma forma perene de religião, está unido sob uma forma perene, é uma forma de ver o universalismo que tem um eurocentrismo explícito, e eles vão dizer, não, essa forma elitista na Europa é a mesma forma elitista do Dharma. Então está mais voltado, né? Hoje em dia tem muito quem fala desses autores, assim, até eu tive contato com um autor derivativo desse processo que foi Mircea Eliade logo no início da minha prática. Mas os autores que influenciaram Mircea Eliade estão ligados muito claramente às vezes ao fascismo e a movimentos de extrema direita. E tem uma grande discussão acadêmica dizendo que não é bem assim, eles não são bem assim, não são tão ruins. O fato é que quem trouxe para a discussão nacional esse tipo de ideia do perennialismo, essa ideia de que quando a gente está falando de budismo, quando os budistas estão explicando o budismo, chega a se dizer isso, né? Quando os budistas estão explicando o budismo, os asiáticos estão explicando, eles não entendem o que eles estão falando, porque o budismo é a mesma tradição que a gente tem na Europa, e daí a gente vai explicar o budismo agora de acordo. Na verdade, nunca tiveram problema nenhum com o hinduísmo, nunca teve discussão nenhuma de Atman, essas coisas. O budismo aceita o Atman, né, a alma, ou seja, o eu, realmente existente, e entenderam tudo vacuidade mal. Na verdade, é como a gente já sempre entendeu aqui nas nossas tradições europeias, e agora nós vamos, né? Então é um colonialismo explícito, que está de acordo com as ideias da direita, né? E eu trago isso bem para a direita porque essas ideias, elas estão na mente das pessoas aqui no Brasil, principalmente por influências desse pessoal da nova direita, esse pessoal que, né, influencia as piores facetas desse pior governo, que é o governo atual. Então, a base ideológica disso está dentro dessa ideia de tradição, perennialismo e assim por diante, que é uma forma muito prejudicial de entender o Dharma. E não entende o Dharma, né? É o puro colonialismo aceito. Assim. Então a gente vai olhar lá o asiático como participante do nosso entendimento perene sobre todas as tradições religiosas. Isso está imbuído, né? Quando a gente talvez vai para a academia estudar religião comparada, acho que a base da ideia de religião comparada é um pouco esse entendimento do perennialismo, né? E quando a gente usa a palavra universalismo, que é a mesma coisa, perennialismo e universalismo é a mesma coisa. Então o universalismo ele tem um pouco mais um viés, vamos usar a palavra à esquerda, mas não quer dizer que seja a esquerda, né? Mas mais nova era, mais hippie, menos focado, né, nessa questão elite, nessa questão... Às vezes também tem problemas de racismo e problemas ligados a essas outras questões, mas que esse é o movimento nova era, que vê que tudo é a mesma coisa, uma salada, né, nada tem, né? Então, ou você apropria o Dharma, dizendo que o Dharma nada mais é do que o que você sempre viu de bom em todas as tradições espirituais, ou você apropria o Dharma dizendo que na base do entendimento multicultural de tudo se encontra uma coisa que é igual ao Dharma. Então você apropria, você coloca dentro do Dharma o sentido que você quer de acordo com o seu extremo aqui, né? E o que confunde muito a nossa cabeça é que os perennialistas brigam com os universalistas. Então, na verdade, eles fazem a mesma coisa, que é apropriar a cultura asiática, apropriar o budismo sob o próprio... de forma muito enviesada, só que uns fazem como uma forma de, digamos assim, proteger. Então tem um aspecto multicultural, o aspecto de não, né, tem aspectos de racismo na tentativa de se transformar. Tem um racismo diferente, né, um racismo de transformar aqueles povos em coisas especiais, fontes de sabedoria e assim por diante, só por serem esses povos. E enquanto que o perennialista vai dizer assim, não, eles só são bons realmente porque eles são iguais a nós, em certo sentido, né? Então, eu já escrevi sobre isso também, tem os artigos linkados ali sobre as distorções do budismo e sobre o universalismo.
Eu não tratei diretamente do perennialismo ainda, né? Perennialismo, né, a doutrina que esse pessoal ligado à direita curte, mas o Aldous Huxley usava a palavra perene, né? Então o próprio Mircea Eliade talvez tenha penetrado essa coisa na teoria da religião comparada, e as pessoas veem muito dessa forma. De toda forma, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é tentar encarar o Dharma, o ensinamento do Buda, de acordo com ele mesmo, né? Deixar, né, as nossas preconcepções guardadas sobre o que é parecido, o que é diferente, né? Então, por exemplo, tem interesse em estudar religião comparada. A pessoa pode ter esse interesse. Esse interesse normalmente não está de acordo com a prática do Dharma. Quer dizer, um caso extremo ou outro, pode ser que a pessoa consiga praticar o Dharma e faça a religião comparada. Mas, no geral, quando a pessoa quer realmente praticar o Dharma, ela deve abandonar a religião comparada. Então, a religião comparada é um esforço fora da prática budista, né? A pessoa pode ter esse esforço ou não, mas se ela vai ter a prática budista, bom, na maioria dos casos, se a pessoa está fazendo comparação religiosa, estudando religião e assim por diante, e ela quer praticar o Dharma, ela vai encontrar dificuldade. Então, entender isso, assim, que tem essa separação entre uma coisa e outra, e que quando você vai tentar, né, se a pessoa está... No budismo tem essa metáfora da tigela cheia, né? Se você vai tentar ver o budismo sempre a partir do viés do entendimento acadêmico sobre religião, do entendimento da sociologia, da antropologia, do entendimento do perennialismo, do entendimento do universalismo, do entendimento de uma outra tradição religiosa, de várias outras tradições religiosas e assim por diante, você nunca vai ver, nunca vai se relacionar com o budismo. Você vai se relacionar com várias projeções distorcidas, nas quais já tem, né, formas talvez específicas do budismo, que a gente chama de budismo, não é bem, né, são essas formas colonialistas do budismo. Historicamente tem, porque também então a história do budismo moderno começa com o fato de que não tinha mais quase budismo, não tinha budismo na Índia, né? E quem reintroduz o budismo na Índia são os ingleses. Eles pegam lá do Sri Lanka, do Sudeste Asiático, e eles acham bonito, acham legal, misturam com umas ideias de cívica, moral e cívica inglesa, e começam a ensinar nas escolas dentro da Índia. Então eles resolvem, né, trazer o budismo de volta, assim, com uma ação colonial. E daí quando a gente vai ver também o que foi feito com relação ao budismo tibetano, com relação ao Zen, o Zen foi uma atitude colonialista indireta, né? Porque eles pensaram, o Zen, o budismo japonês de forma geral, eles pensaram que existia uma estrutura para pensar o que estava acontecendo em termos de atividade colonial, e eles resolveram estudar a Europa para se defender, para ter acesso às ideias do que estão acontecendo lá e poder, né, se preparar, não só, né, belicamente, não só estruturalmente das instituições, mas saber o que o europeu está pensando. E nesse processo, parte da academia em Tóquio e da academia japonesa de forma geral começou a absorver certas e se identificar com certas ideias ocidentais, e isso culminou no fascismo, né, pegar as ideias meio mais problemáticas, né? E a gente pode dizer assim, mas hoje em dia já passou tanto tempo, isso aqui. Muitas das ideias, né, que os japoneses, elas ainda flutuam, né, dentro das academias e dos entendimentos do que é greco-budismo. Então a gente está falando aqui da ligação das pessoas acharem que o greco-budismo é uma forma de dizer assim que o budismo é um pouco as ideias gregas, né, foi apropriado pelos gregos. Que bom que foi apropriado pelos gregos, eles pensam assim. Então, na verdade, o que o budismo acabou se tornando é uma forma de ensinar os ideais gregos dentro da Ásia. Então a gente vai ver acadêmico japonês falando isso. Quase a gente não vai ver europeu falando isso seriamente dentro da academia. A gente vai ver um pessoal de direita louco falando, mas não vai ver na academia isso. Agora, no Japão, algumas vezes você vai ver esse tipo de apropriação, esse tipo de, né, ideia meio racista e fascista, de que está acontecendo esse tipo de transição aí. Nada contra, né, as grandes, valiosas contribuições da cultura grega e assim por diante, mas normalmente o que a gente está tentando, quando a gente está tentando entender o Dharma, a gente está tentando ver separadamente, né? Essa comunicação aconteceu, essa comunicação foi importante, é importante entender isso sem o viés de achar, olha só, tá vendo? Eles também eram grego no fim da história. Na verdade, o Buda foi aluno do Aristóteles, estudou lá. Que nem, né, muitas pessoas gostam de achar bonito, assim, que
Jesus Cristo foi para a Índia estudar. Bom, para que tirar, né? Por que tem que botar uma base budista ou asiática dentro do ensinamento de Jesus? Deixa o Jesus ter um ensinamento bonito dele lá, que surgiu no Oriente Médio. Não precisa inventar uma história de que todo mundo tem que... né, isso são confabulações do perennialismo e do universalismo que começam a dizer que tudo tem que ser uma grande irmandade de ideias nesse sentido, o que é bonito, mas distorce, né? O que é bonito, mas aprisiona, o que é bonito, mas impede a gente de ver o que é o budismo mesmo, porque impõe um monte de projeções e distorções e assim por diante. Então, uma coisa é você dizer assim, que bonito, é que nem o que eu faço, e daí você reduz o outro ao que você faz e você não vê o que o outro faz, ou você diz, será que tem mesmo uma alteridade aqui que eu posso me relacionar? Será que eu posso entender o outro no lugar do outro, respeitar o outro na diversidade dele, né? Então, essa é a diferença essencial aqui. Tanto o universalismo quanto o perennialismo têm o mesmo erro, né? Um mais, vamos dizer, à esquerda, o outro mais à direita, vamos dizer assim, né? Não é bem isso, mas é um pouco isso. E o importante é entender que todos nós temos essas atitudes, todos nós temos o nosso colonialismo introjetado, nós temos os nossos hábitos linguísticos, o nosso jeito de entender as palavras, nosso jeito de usar as palavras, e a gente está, ao mesmo tempo que a gente está entendendo o Dharma, a gente está transformando o Dharma. Isso não é negativo, mas isso é particularmente positivo se é feito esclarecidamente, se é feito com a ideia de que há possibilidade de viés, há possibilidade de racismo, há possibilidade de colonialismo, há possibilidade de distorção e assim por diante. Se cuidar muito isso, aí a tendência é que a gente possa achar um caminho de diálogo mútuo, um caminho de entendimento mútuo e talvez a gente possa vir entender o que o Buda realmente ensinou e estabelecer um vocabulário para fazer essas traduções, para permitir que o Dharma continue existindo na modernidade, né? Que é algo que, né, eu vou comentar talvez em um vídeo subsequente, devido a essa questão dos algoritmos, vários aspectos da modernidade, cada vez vai ser mais importante, né? Que foi outro aspecto que o Rinpoche tocou na palestra dele. Então, eu me estendi um pouco aqui, que é um assunto que eu me interesso um pouco. É interessante manter isso em mente, assim, quando a gente usa a palavra religião, quando a gente usa a palavra ciência para caracterizar o budismo, o quanto a gente não está botando o budismo na nossa caixinha de hamster, assim, e tratando lá de cima, assim, como um europeu, lá do iluminismo, tratando esse fenômenozinho asiático, distante, longínquo, de museu, assim, tratando de um jeitinho, assim, e daí, muitas vezes, introjetadamente, nos colocando subservientemente perante a cultura grega, perante a ciência, perante as tradições abraâmicas, o que quer que seja, né? Com muito cuidado, então. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jote Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogis Asunda do Tem Jote Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente Seno Pai Garjuan Shujuku Tu Pegu Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tinleta Tu Tem Jote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote Nenenjuan Chimpote Paiuri Nepadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jote Kusun Sanje Guru
Rinpoche ngondo konda de wajin boja barche konsa tutu da posa so adep so chinji lap to so shin song be je shiwa dan sam palung je do pa chen je lo oma hom be za guru pe ma se de hon ken lo sho song de lo che za lin sa song cha pa pe to jo sho song nang wa da mi ra do song ge le sho